maioria respondeu para que eu possa, então, ter aí essa estratégia, né, de qual é o tipo de nota que eu vou determinar para aquela informação que está sendo respondida por parte de vocês, tá? Então, por isso aí que eu acabei ainda não finalizando esse conteúdo, né, essa prova. Agora, se vocês quiserem o gabarito da prova hoje, eu posso disponibilizar, até porque eu tive que fazer esse gabarito para poder realmente entregar para vocês a prova juntamente com o gabarito. Embora eu vá fazendo as anotações no próprio corpo do texto, né, da onde vocês respondem, eu acabo também fazendo alguns comentários, tá? Então, eu vou colocar, vocês querem o gabarito, eu vou colocar, até para vocês já irem sabendo o que seria uma resposta mais completa, né? Até onde eu consegui corrigir, eu acabei corrigindo basicamente 60% da sala, né? Eu vi que algumas respostas, depois a gente, logicamente, na semana que vem vai falar melhor sobre isso, mas algumas respostas eu achei muito sucinta, né? Aquela parte, principalmente, que fala de um paciente com quadro de hipercalemia. Então, quando você fala que tem que restringir o potássio para esse paciente, ele é como se você estivesse conversando com o seu paciente. Então, o que você ofereceria para ele como uma forma de orientação nutricional importante para que ele melhore do quadro? Então, aquela questão, por exemplo, que fala de os alimentos crus pobres em potássio, se for frutas, até 3 porções por dia, se forem, por exemplo, os vegetais crus pobres em potássio, até 2 porções por dia, os demais alimentos deverão ser retirados a casca, é lógico que eles são possíveis, né? Retira a casca, cozinha, despreza-se a água e pode utilizar. Então, essas são informações importantes aí para o paciente, ele realmente ter uma redução aí desses níveis de potássio no sangue. E, na verdade, essa é uma primeira prova, né? Então, a segunda prova, que vai ser aí a avaliação final, onde vai cair a partir do que nós vamos conversar hoje, porque aquilo que já caiu nessa primeira prova não cairá mais, não é um conteúdo acumulativo, mas já deu para vocês a impressão de como que é uma prova de dietoterapia. Então, é muito, assim, aplicabilidade prática. Eu tento solicitar da parte de vocês aquilo que vocês vão ter que saber e entender para poder orientar o paciente. Então, por exemplo, ainda nessa questão, o paciente ele é renal crônico, ele estava com edema, então, de repente, a questão do sódio, né, já tem um histórico aí de infarto, então a questão do sódio é muito importante também ser referido, é olhar o paciente não só no que diz respeito a doença em si, que tem a conduta, dieta hipoproteica, né? Mas também tem que pensar nas consequências. Por exemplo, se ele já está com edema, eu vou ter que controlar o quê? Sódio, né? Em relação à quantidade de proteinúria, era muito pouco significativa, então não haveria necessidade, algumas pessoas me perguntaram aí em paralelo durante a prova, eu não pude responder, né? Porque a nossa prova, ela se estendia até às 13h30, mas é a partir de 3 gramas de excreção de proteína nas 24 horas é que eu vou adicionar nesse total proteico, senão eu fico adicionando e é desnecessário, isso vai sobrecarregando, tudo bem, mas é 1 grama, 2 gramas, mas para o paciente renal crônico precisa controlar essa quantidade de proteína, ele acaba fazendo diferença, deixa para colocar no momento em que há essa necessidade de adicionar aí a proteinúria, uma forma complementar aquilo que ele está excretando de forma inadequada, né? Nesse caso nosso, não precisaria adicionar aqueles 2 gramas de proteinúria. Então, são detalhes aí que vocês vão experienciando, mesmo com as nossas discussões, mesmo com os estudos de caso que foram aí gabaritados, mas é importante vocês, né, agora foi o momento de vocês terem o termômetro, que foi elaborar, fazer uma prova com esse perfil, e onde está sendo cobrado já uma conduta de profissional,
né? Já uma conduta daquela que você vai utilizar essa bagagem depois nos estágios, na vida profissional. Né? Então, é por isso que tem que ser um pouco mais cuidadosa essa correção, porque eu quero sentir mais essa relação aí de ensino-aprendizagem com vocês, tá? Então, fiquem calminhos, né? Vai dar tudo certo. O aluno, quando ele faz prova, eu fui aluna, eu sei como é que a gente faz prova, a gente gostaria que já viesse instantaneamente a nota, né? Mas tem um porquê disso, né? E a gente, com certeza, na semana que vem vai voltar a falar sobre isso, e aí, à medida que eu perceber que há necessidade de ajustes aí no nosso conteúdo, vai ser feito, com certeza, tá? Eu estava aqui também fazendo algumas correções de alguns trabalhos, né, alguns resumos que me enviaram. Então, na semana que vem, já aproveitando que nós estamos falando aí algumas particularidades, é a entrega do resumo já, né? Dia 4. Então, eu vou pedir para centralizarem na Bianca, sem estar o resumo em PDF. Por quê? Porque estando em PDF esse resumo, o que vai acontecer? Eu não consigo fazer a inclusão daqueles balõezinhos onde vão ser feitas as correções. Então, eu peço para que centralizem na Bianca, e aí ela, uma vez centralizado nela, ela envia para mim. Tá? Então, mandem um e-mail para ela, não sei como é que ela vai combinar aí com vocês, aí ela me envia depois, tem até o final da manhã, né, para poderem enviar aí para ela, ou ela vai combinar um horário melhor, que seja mais interessante, né, e aí dessa forma a gente consegue, eu consigo fazer a correção direitinho e aí dar a devolutiva para vocês, tá bom? Então, isso é muito importante. Primeiro, o resumo. No texto único, não é para ficar escrevendo páginas. Eu sei que, às vezes, vocês, para facilitar o trabalho, como uma forma até de compilar as ideias, uma vez sendo um trabalho de revisão, né? Muitas vezes vocês acabam fazendo folhas e folhas aí de anotações, mas, na verdade, é para todas essas anotações serem condensadas no resumo, que tem que ter um texto único, né, com introdução, objetivo, método, desenvolvimento e conclusão. As palavras-chave poderão ficar na margem inferior, no término desse resumo. Um outro dado importante, no resumo não vão referências, as referências vão ser colocadas à parte e enviadas junto com esse resumo no texto único, tá? No mesmo documento. A Bianca está me perguntando aqui, o formato então será em Word? Será em Word, sim. Essa primeira etapa do trabalho, ela tem que ser entregue, então, em Word. Depois, vocês vão produzir os slides. Depois que eu der a devolutiva, vocês vão para a parte de confecção dos slides. Os slides, é lógico, né, em PowerPoint, tá? A Mirene está perguntando aqui também. Mirene, não, você levantou a mãozinha. Vamos lá, Mirene. Bom dia, Lu. Bom dia. Eu tinha te perguntado antes, não tinha visto a minha pergunta, é sobre o trabalho, uma dúvida que nosso grupo, algumas dúvidas, né, que nosso grupo está tendo. Você acha melhor perguntar agora ou no final da aula síncrona? Não, pode perguntar agora, porque às vezes sabe o que acontece? A sua dúvida pode ser dos demais. Você me perguntou por onde? Pelo chat, Mi? Foi. Mas talvez eu não tenha visto, porque eu tenho respondido, assim, com uma certa constância. Você me perguntou durante a aula? Perguntei agora, de manhãzinha, quando começar, mais ou menos no horário de início da nossa aula aqui. Mas eu não recebi, viu? Depois Então, eu vou até olhar lá. não está aqui nesse chat, Lu, tá lá na página inicial. Entendi. Mas vamos esclarecer já, então. Então, é o seguinte, o nosso grupo é o 4, né? Vai fazer nutrientes que poderão contribuir com a saúde do idoso. Uhum. Então, a dúvida é o seguinte, apesar de você ter indicado aqui para que a gente não utilizasse livros, né, como referência,
eu fui buscar em alguns livros de dietoterapia, que são alguns livros que eu já tinha lido e alguns que eu tenho em casa, né? Por exemplo, o Tratado de Alimentação e Nutrição de Dieta da Sandra Chemin, né? Então, eu fui buscar qual é o conteúdo que é abordado nesses livros a respeito do idoso, Tá. né? E para eu entender qual é o foco do trabalho de dietoterapia. Desculpa, Mi. Até como uma forma de você se inteirar do conteúdo, daquilo que poderia ser abordado, abrindo aí os horizontes, né? Porque exatamente. Quando a gente fala que, olha, não é interessante colocar livros como referências, é porque alguns, não é o seu caso, tá? Mas alguns poderiam achar assim, eu posso pegar o livro e aí eu faço a compilação, porque no livro, de certa forma, ele é um resumo daquilo que está sendo abordado, mas para vocês se inteirarem, às vezes para falar sobre um conceito, explicar didaticamente alguma fisiopatologia, ele se faz necessário. Por isso eu falei, olha, não é interessante usar livro, mas, né, se de repente tiver uma situação onde vocês visualizem algo interessante, até para se inteirar, ou então algum esquema, agora vocês vão para a próxima etapa, que é para confecção de um slide, então tem ali uma coisa, um esquema bacana, que ilustra bem, não tem problema, tá? Tá. Essa era a primeira questão, porque para exatamente meu ponto de elucidação foi esse, na questão do uso dos livros, né? Para abrir um pouco a minha cabeça, né, diante da minha dificuldade para a execução do trabalho, e me ajudou muito, porque eu peguei o livro da Tucunduva e peguei o livro da Sandra Chemin, o Tratado, né? E dentre outros, bem focado para dietoterapia. Não que eu vá utilizar, claro, os textos que estão aqui, mas para eu conseguir me orientar, na verdade, né? Focar para a disciplina dietoterapia, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto, diante desse tema, nutrientes que poderão contribuir com a saúde do idoso, você quer no trabalho que a gente aborde, sim, patologias específicas do idoso, e quais seriam os nutrientes necessários ou bons ou que contribuem para essas patologias específicas? Porque o idoso ele pode ter inúmeras patologias, né? Então, assim, a gente não conseguiu entender muito bem se a gente vai por esse lado da patologia, da fisiopatologia, de nutrientes que englobam essa patologia, ou se a gente fica no básico, né? Ferro, zinco, cobre, quantidade de proteínas, carboidratos, enfim, vitamina C, vitamina K, vitamina E, as coisas necessárias básicas para a manutenção desse idoso, né? Então a gente está meio assim, o grupo está meio dividido, meio na dúvida. Por que caminho mais ou menos a gente segue? Tá. Então, porque assim, eu dou o tema, né, e é isso, como eu sempre falo, não é o título do trabalho, justamente isso que eu quero, que vocês se aventurem aí nesse estudo e se estimulem daquilo que vocês estão buscando, para que eu não despersonalize, inclusive, esse levantamento, essa abordagem que encontraram. Então, diante daquilo que vocês encontraram, né, nesse universo que é a saúde do idoso, que a gente sabe que tem várias doenças associadas, quais são os nutrientes, como você já falou, né, que mais tem a ver com a questão dele utilizar para ter uma saúde mais adequada ou a prevenção de novas doenças. Então, por exemplo, o complexo B é um nutriente importante, principalmente diz respeito aí à questão de ele ter diminuição dessas células parietais, onde ele tem um comprometimento absortivo, né? Então, acho que o complexo B é interessante ser falado, né? O próprio zinco, o selênio, então, os antioxidantes, de uma forma geral, né? O magnésio também, a gente poderia colocar aí. Então, essa é uma parte, né? Então, isso vocês poderiam colocar, olha, eu vou citar, então, primeiro eu vou falar da questão, vamos supor, na introdução de um trabalho, como é que ficaria a estrutura de um trabalho como esse? Se vocês optarem por falar só de nutrientes importantes,
como a gente acabou de falar, vocês podem começar na introdução a falar um pouquinho do que é o idoso, né? Quem é considerado no Brasil idoso, né? Então, acima de 60 anos, né? Comparado com países europeus e Estados Unidos, é acima de 65 anos. Então, falar um pouco, até pesquisar aquele estatuto do idoso, então o que eles hoje, de uma forma mais resumida, porque no resumo é resumo, né? O que a gente teria em relação à prevalência, né? Então, dentro da nossa população, qual que é a prevalência da faixa etária de acima de 60 anos, né? Isso numa introdução. E aí, na parte de desenvolvimento, vocês podem referir um pouco de o que mais causa das doenças nos idosos, e aí discorrer sobre esses nutrientes aí que eu falei. Então, essa é uma sugestão. Ou então, poxa, eu vi a doença que mais acomete o idoso. Então, eu posso discorrer sobre essa doença desde o início até o fim. Então, eu cito, por exemplo, uma doença específica, e aí eu coloco a doença específica, que é normalmente encontrada nessa faixa etária, e aí eu começo, na introdução, a falar a característica dessa doença, os dados epidemiológicos dessa doença no idoso, e aí, no desenvolvimento, eu coloco a causa dessa doença, as consequências dessa doença e o tratamento nutricional para essa doença específica. Então, a gente tem aí duas vertentes. Aí, ver o que mais vocês se identificam e que mais vocês conseguiram compilar aí de artigos, enfim. Por exemplo, a gente tem alterações no trato gastrointestinal sempre presentes nessa faixa etária para o idoso, né? E a gente poderia selecionar, por exemplo, algo relacionado ao trato gastrointestinal, né? Alterações gástricas, esofágicas, intestinais, por exemplo, e discorrer por aí, por exemplo, né? Porque senão a gente vai começar a pegar muito, porque são várias as doenças que podem acometer, né? São várias as causas, são vários os problemas. Então, a gente ficou perdido, na verdade. Quando a gente começa a olhar, ficou perdido. Né? A quantidade de coisas que a gente poderia estar relacionando no trabalho. Ia dar um trabalho extenso, não ia dar para fazer 500 palavras, né? Como resumo. Então, ficou entendido, Lu. Muito obrigada pela explicação, viu? Não, de nada. E, assim, se eu demoro, às vezes, para responder, viu, Mirene e os demais alunos, me solicita novamente, porque eu não sei se, às vezes, por conta de oscilação de internet, eu posso ter recebido a mensagem mais próximo de agora, né, do que realmente o horário que foi enviado. Então, às vezes, pela oscilação da internet, às vezes não cai de imediato. Eu estou sempre por aqui, né, como eu sempre falo, porque como eu dou muitas aulas, então, constantemente eu estou no Teams. Às vezes não é o horário da aula de vocês, mas se eu vejo que tem alguém já me chamando lá no chat, mesmo não sendo o horário da aula de vocês, eu procuro ir esclarecendo as dúvidas aí ao longo do processo, tá bom? Imagina, Lu, a gente sabe, você está sempre muito disposta. Muito obrigada, e a gente sabe que essa coisa da internet atrapalha muito. E obrigada pelos esclarecimentos e a disposição, viu? Obrigada. Imagina, querido, estou aqui apoiando vocês aí. Eu vi que aqui 2 mãozinhas levantaram. Eu acho que foi primeiro a Juliana e depois a Luísa, não é isso? Isso mesmo. Lu, uma dúvida que eu fiquei. De repente, mas eu levantei a mão primeiro. Uma dúvida que eu fiquei. Em relação às referências, você falou que não precisa estar no resumo em si, naquela única página do resumo, mas que é para estar no corpo do texto. Eu não entendi. Não, assim, ó, você vai colocar o resumo, né? Um resumo num texto único. Ali não vai... Naquele formato de 2 colunas, né? 2 colunas? Não. É um texto único, aí depois, sabe aonde vocês podem ver também isso bem claro? No manual de TCC, tem um modelinho de resumo que, inclusive, eles dão para solicitação de ficha catalográfica. Então, é um resumo no texto único, onde não vai nada de referência.
A parte, na sequência, né, na página 2, por exemplo, é que entram as referências. E aí, na página 2, são só as referências. Só referência. Porque o que a gente tinha feito era dividido, assim, o resumo, mas com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, entendeu? Metodologia, objetivo e conclusão. Entendi. A gente fez, que a gente fez de uma forma que a gente entendeu que era nos moldes do Congresso e tudo mais. Inclusive, a gente até fez em PowerPoint, porque aí, como a gente entendeu que era no molde de Congresso e tudo mais, para conseguir fazer com aquela letra grande, e se fosse imprimir, seria só imprimir, entendeu? Eu sei que não é o caso, né? Mas a gente nem fez em Word, a gente fez em PowerPoint. A gente fez em pôster, né, Ju? Exatamente, em pôster. Então, porque é um pôster mesmo, mas esse pôster, ele nessa primeira parte, né, meninas, é um texto único. Depois vocês vão fazer a confecção no PowerPoint dos slides. Mas essa primeira etapa, a entrega em resumo com até 500 palavras, contemplando introdução, objetivo, método, desenvolvimento e conclusão. E aí, numa página 2, né, vamos pensar, vamos intitular assim, uma página 2, aí seriam todas as referências. Só as referências. Aí vocês podem pensar, mas aí ela não vai saber da onde é o quê, mas não tem problema, porque isso vocês vão poder fazer lá nos slides. Eu quero saber, na verdade, qual que é o meu objetivo de pedir as referências, para saber qual o caminho que vocês estão tomando, quais referências vocês estão utilizando, até para eu poder também ajudar vocês. Tá bom. Porque da forma que a gente fez no pôster, a gente colocou a referência no final de cada parágrafo, né? Isso, porque... Mas então a gente não vai colocar, vai ser como se fosse um artigo inteiro, mas só aquela primeira parte onde tem o resumo, que já engloba tudo, né? Todas essas informações. É isso aí. Não, ok. Não, perfeito. Tá entendido. E não esqueçam de seguir as normas da ABNT, por isso vocês vão ter que realmente baixar aí o manual de TCC para seguir rigorosamente, porque na faculdade a gente cobra muito, inclusive no TCC, não sei se alguém já está fazendo o TCC, mas vê que vai ser cobrado as normas da ABNT. Então, é uma forma da gente já começar, né, a se familiarizar, porque a parte de referência é um pouco chatinha de fazer, tem alguns detalhes, né, quando é livro, quando foi retirado de site governamental, enfim, artigo de revista, enfim. A gente realmente precisa de seguir essas normas para já se familiarizar e já vai se esquematizando até para o preparo aí para o TCC. Tá, então... E aí, até aproveitando essa questão, Ju, quando vocês forem apresentar, por exemplo, os slides, o slide, a gente tem a interpretação de que vai ser apresentado oralmente. Então, vocês têm que ter cuidado de não ter slides muito poluídos, vocês vão fazer mais esquemas, tópicos, e ao final do slide, no canto inferior direito, por exemplo, como vocês veem em palestras, enfim, né? Tem normalmente a referência em tamanho menor de letra, né? Então tem o nome do autor, o ano, a revista e mais nada. Tá, ok. E só para confirmar, em relação às palavras-chave, no resumo, você falou que quer que fique onde? Embaixo do resumo? Abaixo do resumo? No final? No rodapé. No rodapé. Perfeito. Tá? Então, tem que colocar ali palavras-chave, aí coloca. Por que eu estou falando isso? Porque isso, às vezes, acaba tomando espaço, se é um conteúdo que você tem que resumir muito para falar, às vezes você toma espaço ali de algo que pode ser colocado à parte. Né? Então, não vai precisar tomar um espaço com 5 palavras, por exemplo, que poderia ser utilizada para falar numa discussão ou em alguma outra parte, né? Porque como são 500 palavras, às vezes parece que não, mas são poucas em face a algum conteúdo. Sim, a gente teve muita dificuldade para conseguir reduzir tudo em 500 palavras. Teve muita informação que a gente não pôde colocar, mas é um resumo, né? Então... Qual que é o tema de vocês? Suplementação, né, na verdade, mas aí a gente escolheu vitamina B12 para vegetarianos. Tá, ótimo. E última dúvida que me surgiu agora, no resumo, a gente, mesmo sendo um resumo, um texto único, digamos assim, a gente coloca desenvolvimento, conclusão, como a gente vê em muitos resumos de artigos, ou não precisa? Ou é um texto corrido mesmo? Então, aí também fica uma opção de vocês. Se vocês quiserem dar a entender que, por exemplo, se trata de um objetivo,
Não precisa colocar o subitem, objetivo, introdução, desenvolvimento, né? Então, você pode colocar. E esse trabalho tem como objetivo, parará, né? O verbo. Perfeito, aí não precisa, né, colocar o título, né, digamos. Não. E aí, lá embaixo, né? Conclui-se, então, que... Parará, entendeu? Tá bom, perfeito. Então tá, minhas dúvidas eram essas. Muito obrigada. Nada. Luísa. Oi, professora, tudo bom? Tudo bom, Luísa? Também fiquei com umas dúvidas. O nosso tema é o Covid-19 versus cuidados nutricionais na hipogeusia, disgeusia e anosmia. Então, não tem, na verdade, eu fiquei meio... Nesse caso, não tem muito como fugir disso, né? Na verdade, não tem. O que eu queria, na verdade, nesse momento, né? Que vocês conseguissem encontrar estratégias nutricionais que pudessem minimizar esses sintomas. Então, por exemplo, quando a gente fala de hipogeusia, né, que é alteração no paladar, a gente acaba pegando muito aquilo que é feito com os pacientes que fazem quimioterapia, que apresentam esse mesmo sintoma. Então, você não vai achar, talvez, porque como o Covid ele é muito recente ainda, no que diz respeito a essas práticas nutricionais, né? Talvez já estejam sendo feitas práticas copiadas daquilo que a gente já tem pelo mesmo sintoma, que no caso, no quadro oncológico, ele faz lá a quimioterapia. Então, você pode, de repente, falar sobre o uso do quinto paladar, né, que é o sabor umami, né, ou até usar alimentos fontes que poderiam potencializar esse paladar. Então, o queijo parmesão, que ele é ó concura em relação a isso, o próprio tomate, né, o uso de glutamato monossódico, mas aí você vai falar, mas o glutamato monossódico ele pode dar câncer, mas é uma situação ímpar, uma situação em que nós vamos, talvez, utilizar uma quantidade mínima para justamente atrair o paciente a ter uma melhora na situação da alimentação, porque ele está conseguindo ter algum sabor, e um sabor diferente, né? Porque muitos pacientes acabam reclamando do tipo, você coloca o alimento na boca, principalmente carne, né? E tem um gosto metálico, um gosto diferente daquele que eu tinha. Isso é disgeusia. Hipogeusia é a ausência do paladar, não tem paladar, ele não consegue sentir. Mas no dorso da língua, que é quando a gente consegue identificar o sabor umami, a gente consegue ter, de novo, né, esse estímulo por parte do paciente que está querendo realmente se alimentar, né? Mas a gente tem que ensinar ele, olha, você vai colocar o alimento na boca, coloca mais no dorso da língua, para você poder sentir esse sabor. Você tem que, na verdade, treinar com ele para que ele consiga sentir. No caso da anosmia, que é a ausência do cheiro, né, que é mais complicado, como o Covid age em nível de sistema nervoso cerebral, né, central, ele acaba realmente agindo na onde a gente tem aí a sensação do olfato, né? E ele compromete, inclusive, há uma degeneração. O vírus ele é tão agressivo que ele pode, sim, acabar comprometendo, degenerando esse sistema. Mas aí vai ter um tempo para o paciente melhorando ao longo de passe a doença, ele né, acabou já, saiu do quadro grave, muitas vezes até já não tem mais, ele ainda persiste com esse tipo de sintoma, que muitos acabam, lógico, incomodados, né, porque o cheiro de tudo era super, né, assim, sensível, qualquer cheiro, e de repente, então, o que temos aí de possíveis nutrientes que poderiam potencializar esse retorno? Eu posso trabalhar com mais proteína, eu posso trabalhar com mais zinco. O zinco está muito relacionado a essas sensações, né? Principalmente de paladar. Então, a gente pode pegar exemplos de outras doenças que apresentam os mesmos sintomas para poder usar né, essa prática. E uma outra questão também, para sentir sabor, a gente precisa de ter a hidratação na cavidade oral. Então, algumas práticas já foram adotadas aí na área hospitalar, do tipo misturar vários tipos de limão
para o paciente ele consumir esse limão para poder trazer mais hidratação, a salivação nessa cavidade oral, para ele tentar sentir sabor. Também é uma prática que pode ser adotada, né? Então, aí nós vamos buscar coisas que não vai ter o COVID versus, né, os sintomas versus já o cuidado nutricional. A gente vai ter que garimpar um pouquinho mais em relação a isso. Então, eu acabei colocando assim, mais na introdução, falando em geral sobre o COVID, dados epidemiológicos, explicando um pouco a doença, e aí na discussão tentar tratar mais dos cuidados dietoterápicos específicos para melhorar esses quadros do COVID. Perfeito, é isso aí. Tá bom. Estratégias utilizadas para que realmente ele consiga melhorar isso, ou pelo menos minimizar, né? Porque até achei, em geral, umas recomendações proteicas, glicídicas e de gordura específicas para o COVID, mas aí não trata específico, né, desses sintomas. Não trata específico do sintoma. O que você pode fazer no início da sua discussão é falar de um geral e aí puxar para esses sintomas mais importantes aí, né? Porque tudo parte de uma alimentação equilibrada, de uma alimentação que acaba sendo colaborativa para que ele tenha também, né? Não adianta nada a gente só pensar na questão do humano e se a gente não pensar na quantidade proteica, na quantidade de carboidrato, é todo um conjunto, é um equilíbrio da alimentação somada a esses nutrientes, a essas práticas aí. Perfeito. Super obrigada, professora. Nada, imagina. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ju? Oi. Quer fazer alguma pergunta? Não, estou com a mão levantada, né? Desculpa. Não. Então tá bom. Então, assim, mesmo que depois, né, que eu vá aí dando a aula, enfim, aí depois, no final, quer esclarecer as dúvidas, às vezes vai surgindo dúvida, vão conversando aí, vão me solicitando, porque, lógico, que vamos esclarecer todos os pontos importantes. O mais importante de tudo é vocês curtirem, né, e aproveitarem esse conteúdo. Depois, no final, que eu fizer as correções, todo mundo vai ter todos os temas para poder realmente ter esse conteúdo aí de forma a agregar para esse conhecimento de vocês. Não vai cair na prova, evidentemente, na prova final, nada, mas pode cair na vida profissional, né, que é mais complicado ainda, né, pode cair no estágio. Olha, fiz um trabalho, às vezes tem coisas que vocês levam até para o estágio que foram extraídos justamente desses trabalhos que eu acabo realizando com vocês aí em sala de aula. Além do que, a gente pode depois apresentar trabalhos aí na jornada. Eu tive agora, há pouco tempo, vários trabalhos que foram aprovados na jornada e trabalhos todos esses que vocês estão fazendo aí, de sala de aula, né? Por isso que é importante a gente fazer juntos mesmo. A Fabi está perguntando aqui, seriam slides até 20? 20, você diz 20 slides, Fabi? Porque, na verdade, não tem número de slides. Vocês vão poder usufruir, né? Porque lá no resumo tem até 500 palavras. Em relação aos slides, não tem número específico de slides. Desde que vocês utilizem essa forma, esse recurso audiovisual, de forma a passar o conhecimento sem a necessidade de ter muito texto, senão fica muito pesado. Então, é um recurso audiovisual que a gente usa mais tópico, desenho, esquemas, né? Tem que ser meio que autoexplicativo, tá? E o resumo em Word, como a gente já comentou, tá? E não precisa fazer pôster, Fabi, não precisa, tá bom? Bom, então, mais alguma dúvida? A gente pode ir esclarecendo aí ao longo da nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos entrar no módulo novo, que é o cuidado específico com as doenças comuns ao envelhecimento, né? De nada, Fabi. Então, eu tenho aqui duas doenças que pode ser que vocês encontrem quando for fazer o estágio numa instituição de longa permanência,
né, que por enquanto vários locais estão fechados em função dos riscos que esses pacientes acabam correndo, mas até vocês entrarem em estágio, provavelmente já vão ser abertos, né? Um deles já está até abrindo já, para receber novamente os estagiários. Então, são instituições de longa permanência, onde vai ter ou o Parkinson ou o Alzheimer também. Pensando que a nossa população está ficando cada vez mais velha, né, mais idosa especificamente, que eu acho que é uma fase muito bonita, né, uma fase onde a gente percebe essa experiência compartilhada, né, eu acho que temos que valorizar esse idoso, não deixá-lo isolado, ainda que ele tenha uma doença que ele muitas vezes é isolado por não conseguir se inserir no meio social, no caso do paciente com Alzheimer, que depois eu vou falar, mas a gente deve sempre enaltecer, estimular, valorizar, né? Porque é uma forma também da gente combater essas duas doenças que eu vou falar agora. Quando você deixa o idoso separado, isolado, é uma forma de você contribuir para a degeneração, contribuir para a piora do estado dele. Então, quem gosta aí da parte de gerontologia, é uma área muito bonita também dentro da clínica, é uma área que a gente sente um outro perfil, né? Diferente de você trabalhar com adulto, com adolescente, com criança. Então, é uma situação onde você tem que ter, é lógico, né, para todas as áreas, uma certa paciência, um certo cuidado naquilo que você fala, porque não dá para a gente tratar esse idoso como se ele fosse uma criança, porque ele percebe essa forma mais, digamos, infantil de tratá-lo, que não é por aí, valorizando, porque ele é uma pessoa que teve uma estratégia de vida, ele tem muito a oferecer, mas a gente precisa saber como lidar, como cativar esse idoso, né? E como estimular aí também nessa prática alimentar. Então, começando a falar sobre a doença de Parkinson, o que seria, né, essa doença de Parkinson? Essa doença de Parkinson, ela é muito antiga, né? Embora a gente não tenha ainda um esclarecimento por parte da comunidade científica do que seria, né, a doença no que diz respeito à prevenção e também à parte de etiologia específica da doença, até para se prevenir, mas a gente sabe que ela foi descrita pela primeira vez em 1817 por James Parkinson, aonde se caracterizou como uma doença degenerativa, crônica, que resulta, então, numa degeneração de certas células cerebrais que secretam a dopamina. A dopamina, para quem não se lembra, né, é o mensageiro químico que controla os movimentos. E ela é produzida a partir da tirosina. Então, quando a gente tem um paciente que tem um diagnóstico de Parkinson, o que ele vai ter, né? Em função dessa degeneração de certas células cerebrais que secretam a dopamina, e essa dopamina que controla os movimentos, ele não consegue controlar os movimentos. Então, ele fica todo o tempo o quê? Que é um clássico para a gente identificar, tremor nas mãos, né? Então, esse é um dos primeiros sintomas, tremor em membros superiores. Mas é um dos primeiros sintomas que a gente começa a identificar que possivelmente ele pode ter um diagnóstico aí de Parkinson. Então, é a ação involuntária de tremores, onde também ele pode apresentar face sem expressão. Então, ele apresenta também, em função da doença, uma rigidez nesse músculo da face, músculo masseter, né? Então, às vezes você está com um paciente com Parkinson, ele não consegue expressar se ele está triste, se ele está feliz, porque ele tem essa rigidez no músculo da face. Opa, voltamos aí. Travou? Agora todo mundo me vendo e me ouvindo?
Sim, Luciana. Bom, então, essa vagarosidade, né, que é chamada bradicinesia, é algo que também acaba comprometendo, inclusive, a qualidade de vida desse idoso. Por quê? Porque agora ele tem tremores involuntários, que ele tem que prestar atenção agora na hora de ele levar um alimento à boca. Ele é mais lento, porque ele não tem mais aquela destreza, aquele comportamento mais rápido que ele tinha anteriormente. Então, ele tem diminuição de movimentos voluntários, tremores em repouso e nas extremidades. Uma outra característica, né, que é a instabilidade postural. Então, quando ele anda, quando ele caminha, ele fica como um pêndulo, porque ele tenta se direcionar de uma forma em que ele não tenha queda. E há uma probabilidade grande, imagina, paciente idoso, muitas vezes já com osteopenia, osteoporose, com essa instabilidade postural e ainda somada a esse último item, que seria a rigidez nas articulações. Então, ele tem vários fatores aí que podem levá-lo a essa queda, né? Então, se ele já tem a osteoporose, então, a própria instabilidade pode fazer com que a fragilidade óssea leve a uma fratura, e nessa fratura ele desequilibra e cai. Né? Porque muitas vezes as pessoas acham que o paciente, ele cai, por isso que ele quebrou, né? Fraturou. E, na verdade, se ele tem já um histórico de osteopenia, de osteoporose, ele fica muito frágil. Qualquer movimento brusco, às vezes até para ele se equilibrar, ele pode realmente fraturar, e aí sim desequilibra mais, e aí cai. Né? Então, é uma outra condição aí também que acaba trazendo, né, para esse idoso uma questão onde ele pode desencadear até uma situação de depressão. O que mais que a gente tem aqui? Ó? Ele pode ter também como característica da doença, né, porque atinge o sistema nervoso, diminuição de olfato, distúrbio do sono, tanto é que a medicação que eu vou falar daqui a pouquinho, ela é usada muito no horário da tarde, próximo do horário dele dormir, para que ele não tenha tremor e consiga ter um repouso realmente, um sono restaurador. Como eu falei, ele pode desencadear uma depressão? Pode, porque diferente do Alzheimer, que nem sempre tem consciência do que está acontecendo, aqui ele tem consciência de tudo que está acontecendo com ele. Então, às vezes, ele pode, dependendo do ambiente que ele está inserido, se sentir que ele não tem mais nenhum tipo de utilidade, né? Ele acaba não sendo mais útil, não se sente mais prestativo, porque ele está numa situação, muitas vezes, de dependência mesmo. Então, isso que a gente também tem que tomar cuidado, né? De não isolar, porque aí, gente, a doença vai mais rápido, né? Então, vamos valorizar esse idoso, vamos ver o que é possível fazer, quais são as estratégias, né? Até dentro dessa alimentação mesmo, para que ele possa minimizar um pouco, combater mais a doença. E a nutrição faz muito aí por ele. Constipação, pacientes que, por conta dele ter essa vagarosidade, a peristalse também pode estar mais comprometida. Então, né, aí acaba o quê? O paciente ficando com mais chances dele ter a constipação. Então, nos primeiros sinais dessa constipação, já vamos trabalhar com uma dieta mais laxativa. Além disso, quando a gente pensa na dieta laxativa, também como uma forma da gente potencializar o efeito da medicação que eu vou falar daqui a pouco. Então, não é interessante mesmo que o paciente ele fique constipado. E tem uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês, né? Que aqui, ó, dessa enfermeira Joy Mine, que é uma enfermeira que teve um marido com um diagnóstico de Parkinson, onde ela começou a perceber 25 anos antes dele ter o diagnóstico confirmado, ela começou a perceber que o marido exalava um odor de almíscar. Então, isso é um dado bem interessante, inclusive está sendo estudado, né, na Universidade de Manchester, onde eles perceberam, né, que os pacientes que tinham
estavam fazendo parte desse grupo de risco de Parkinson, eles convidaram, inclusive, ela para fazer parte desse estudo e, junto, pessoas ligadas à área de alimentação para poder notar a presença desse odor de almíscar, que esse odor é liberado pelas glândulas sebáceas, e isso demonstra, né, uma alta concentração de ácido hipúrico, eicosano e octadecanal, ou aldeído esteralílico. Então, isso demonstra o quê? Que há um desequilíbrio de neurotransmissores, por isso que ele pode exalar esse odor de almíscar. Quando eu dou aula em sala de aula, né, eu levo sempre uma fragrância que se chamava Wild Musk, que era muito usada na década de 80, né? E quando eu passava na sala de aula, né, essa fragrância, é um vidrinho assim pequenininho, depois até eu posso mostrar a foto para vocês, e quando os alunos eles sentiam aquele cheiro, eles acabavam associando com parentes próximos, avós, né, que tinham o Parkinson e exalava exatamente esse mesmo odor, né, esse mesmo cheiro característico dessa alteração. Então, hoje eles estão estudando ainda, né, uma curiosidade, isso não foi nada ainda comprovado, mas aquilo que eles estão fazendo é justamente tentar diagnosticar a doença o mais precocemente possível, para já entrar com a medicação adequada, para que não se tenha tanta evolução assim da doença, né? Então, é bem interessante aí que a gente possa utilizar, né, desses meios, porque tudo que não tem causa definida, é uma causa que a gente chama idiopática, é uma forma de, se temos algo relevante, vamos estudar, né, para poder mais precocemente já começar a prevenir e tratar. Bom, o que mais que a gente tem aqui, ó? Exames diagnósticos. Então, a tomografia e a ressonância se fazem necessário, radiotraçadores, PET-SPECT, que avaliam a função de neurônios dopaminérgicos, então, eles acabam também sendo aí necessários, né, dentro dessa prática. E aí, quando nós falamos de causas, né, o que a gente já viu na literatura, né? Nós vimos já a questão genética, então quem tem a predisposição a ter doença de Parkinson pode ser que avós, avós, mães, pais, né, pode ter essa relação, mas não é uma verdade absoluta, já foi falado, mas não dá para considerar que seja 100%. Exposições ambientais, então contato com agrotóxicos, né, pesticidas, solventes, metais pesados. Então, por exemplo, aquelas pessoas que consumiam água de poço quando criança, pode ter trazido ali naquela água de poço metais pesados que foram consumidos e hoje pode desencadear uma doença de Parkinson. Uso de fármacos. Então, quando nós falamos em fármacos, o que a gente pode pensar, né? Em antihipertensivos, então, dependendo do antihipertensivo, dependendo do antiemético. Antiemético é aquele medicamento para a gente controlar náusea e vômito, né? O que mais? Medicamentos próprio para o sistema nervoso, medicamentos que são imunomoduladores, né? Também são aí alguns dos medicamentos que a gente poderia citar como potencializadores aí de uma doença de Parkinson. Mas, como eu falei, ela é ainda idiopática, não tem nenhuma causa definida. O que se sabe é que ela gera, né, uma degeneração neural, onde ocorre uma depressão gradual da dopamina, que é esse importante neurotransmissor. Diante dos efeitos colaterais das drogas, porque quando a gente pensa no idoso, né, a gente tem que pensar nele com o Parkinson, tem idoso que só tem Parkinson, que não é pouco, né? Mas tem idoso que tem Parkinson, doença renal, tem hipertensão, tem dislipidemia, tem diabetes, tem Alzheimer, enfim. E diante dos medicamentos que eles possam fazer uso, eu listei aqui aqueles que têm a ver com a nossa condução, né, com a conduta do nutricionista.
Então, dentro dos efeitos colaterais que a gente pode encontrar nesse paciente com Parkinson, nós temos a anorexia, que não é a nervosa, a anorexia é aquela que ele resiste o hábito de se alimentar, náusea, sensibilidade reduzida de olfato, a própria constipação, a xerostomia. Já ouviram falar nesse termo? Xerostomia? Não? Xerostomia, ela é justamente a ausência de saliva, boca seca. Quem toma muito antihipertensivo, especialmente, diurético, né, especialmente, ele pode ter, sim, a boca seca. E aí, né, muda até a característica de consistência da dieta. Eu não posso dar uma dieta muito seca, ela tem que ser um pouco mais umidificada e até estimular, a gente tentar estimular aí essa salivação. E aí, lembrando da associação, salivação igual a melhora do paladar. E ainda sintomas psiquiátricos. Por que sintomas psiquiátricos estão aqui? Porque dependendo do sintoma psiquiátrico, o que pode acontecer? Ele resistir se alimentar. Ele não está legal, então ele não come. Ou então ele come compulsivamente. Então, tanto para um lado quanto para o outro, o sintoma psiquiátrico, ele é relevante para nós, nutricionistas. Dependendo aí do que pode desencadear, ele acaba sendo importante sim, tá? Dentro de objetivos do tratamento, o que eu posso colocar aqui como sendo importante? Manter ou recuperar o estado nutricional. Então, primeira coisa, o que eu vou usar para poder melhor avaliar o meu paciente? Vocês estão tendo aula aí de avaliação nutricional, né? Estão vendo aí ferramentas e até mesmo equipamentos que são necessários para a gente melhor avaliar o estado nutricional das pessoas, especialmente no idoso. Então, no idoso, a gente tem validado pela Nestlé, vamos supor, no idoso acamado, no hospital, numa instituição de longa permanência, a mini avaliação nutricional que que foi validado pela Nestlé, né, que é vulgo MAN, mini avaliação nutricional. A gente tem também, para avaliar o idoso, principalmente no que diz respeito à identificação de sarcopenia, o SARC-F é uma outra ferramenta que a gente pode ter sempre, essas ferramentas têm sempre algumas perguntas, e das perguntas geram pontuações, e das pontuações, somando, vai dar lá a classificação de com risco, sem risco, enfim, né? Dentro da área de antropometria, eu posso avaliar o idoso não só pelas dobras cutâneas, né, as 4 dobras famosas, que seria tricipital, bicipital, subescapular, suprailíaca, mas também a circunferência da panturrilha, que abaixo de 30, 31, já denota aí uma perda de massa muscular, e eu posso, inclusive, associar com o EMAP, que é o espessamento do músculo adutor do polegar, que é quando é pego uma dobra bem aqui, ó, no meio, entre o indicador e o polegar, né? Embora seja uma dobra, ela não vai avaliar massa de gordura, mas sim massa muscular. E aí eu vou com o adipômetro, vou pinçar. Eu sinto essa musculatura entre esses 2 dedos, e aí eu vou pinçar e vou também ter a condição de classificar esse estado nutricional. Além disso, existe um desafio, né, por parte do profissional de melhor conduzir a técnica para que realmente ele consiga ter um dado fidedigno. Lembrando que o idoso, ele tem o quê? Flacidez. E às vezes você vai pegar uma dobra cutânea, você vai pegar mais pele, não necessariamente vai pegar a gordura. Então, você tem que ter um treino para saber realmente se você está pegando a dobra da forma correta ou não, né? E se o paciente ele é acamado, o desafio se torna ainda maior, né? Eu não vou poder colocar o paciente muitas vezes em pé, né, para eu poder fazer uma aferição de forma a não correr risco de erro. Então, se é uma dobra cutânea tricipital, eu tenho que colocar, se ele está em decúbito dorsal, eu tenho que colocar em decúbito lateral, aonde peço para ele esticar o braço, né, faço lá o ponto médio, e aí, entre o acrômio e o olecrono, né, aí eu faço
a dobra cutânea tricipital, com esse braço estendido ao longo do corpo em decúbito lateral. Então, são formas aí, né, que a gente utiliza para chegar mais próximo do diagnóstico de estado nutricional. Uma outra prática é a hidratação do paciente. Então, hidratar o paciente. Se eu sei que meu paciente idoso, ele perde normalmente massa muscular, né? Quando perde massa muscular, ele perde água. Então, o idoso, ele tende a ser desidratado? Ele tende a ser desidratado. Se a gente lembrar que para armazenar 1 grama de massa magra, eu preciso de 3 ml de água, se ele perde massa magra, automaticamente ele perde água corporal. Então, por isso aí, o estímulo de nós utilizarmos a hidratação correta. Observar sintomas gastrointestinais. Então, o paciente está comendo, não está comendo por quê? Porque ele está constantemente enjoado, ele está com um pouco de náusea, enfim, às vezes até causado pelo excesso de medicamentos que porventura ele tome, ou pelo próprio medicamento que ele toma para o Parkinson, enfim, né? Eu preciso saber como é que está TGI, né? Intestino também é importante para que eu possa entrar ou não com aquela alimentação mais laxativa. Prevenir deficiências nutricionais, né? Então vamos já entrar com uma alimentação mais equilibrada e controlar os efeitos das doenças associadas. Então, quando eu falo em outras doenças, na hora de, lógico, eu montar lá um plano alimentar, eu preciso pensar em outras doenças que, porventura, ele tenha, que também vai fazer parte aí dessa conduta dietoterápica. Bom, aqui, né, o que eu trouxe para vocês? Uma comparação entre a pirâmide do adulto e a pirâmide do idoso, para chamar atenção diante de algumas questões aqui que são muito importantes aí referir para vocês. Vejam, na pirâmide do adulto, o que a gente tem, né? Na base da pirâmide, os cereais, os tubérculos, as raízes, e no topo da pirâmide, açúcares, doces e óleos e gorduras. Na pirâmide do idoso, na base da pirâmide, mostrando a importância da hidratação, nós temos vários copinhos de água. E no topo da pirâmide, nós temos o controle da gordura saturada, né, do açúcar e do sal. E aqui uma bandeirinha vermelha referindo sobre a cautela na hora de você fazer uso de suplementos de cálcio, vitamina D e vitamina B12. Então, o cálcio é importante, é lógico que ele é. Como é que eu vou avaliar o cálcio desse paciente idoso? Eu vou avaliar daquilo que ele come, evidentemente, e também níveis de cálcio total, cálcio ionizável. E aí, né, lógico, vitamina D também. Porém, eu não entro já sem avaliar esses exames. Olha, eu já vou suplementar cálcio para o senhor, para a senhora, porque é importante o cálcio na vida da pessoa, né? Você pode ter aí realmente um comprometimento ósseo. Por quê? Se você dá uma quantidade muito grande de cálcio desnecessariamente, ele pode começar a ter calcificação de artérias, ele pode ter doença o quê? Cardiovascular, né? E a vitamina B12, a gente também tem que saber o momento dessa suplementação. Então, tanto é importante a questão da vitamina B12, que às vezes o idoso ele tem deficiência de complexo B de uma forma geral, até por conta dele não ter, né, isso que está falando aqui, as células gástricas parietais, ele tem uma diminuição dessas células gástricas parietais que fazem com que tenha diminuição de ácido clorídrico. E aí ele acaba não tendo um meio propício para biodisponibilizar essas vitaminas do complexo B. E especialmente o idoso, às vezes pelo fato dele ter também vamos pensar, né, numa deficiência de cavidade oral. Então, por exemplo, ele pode ter uma acuidade de mastigação, às vezes ele passa a não comer tanto mais carne, ele come muito carboidrato, ao invés de comer carnes ou alimentos proteicos de uma forma geral. Então, é mais um motivo aí que ele pode apresentar essa deficiência, né? E aí, eu vou tentar identificar se ele tem ou não essa deficiência por meio do exame bioquímico.
E também, às vezes, a deficiência de complexo B, olha só, uma coisa interessante que já vai puxar o gancho lá para Alzheimer. Às vezes ele não tem o Alzheimer, às vezes ele está com algumas confusões mentais, com os esquecimentos, que às vezes pode pensar que só por ser idoso, ele já está com Alzheimer. Na verdade, às vezes ele está com deficiência de complexo B. Quando você suplementa complexo B, ele melhora essa cognição, melhora até a questão aí dos esquecimentos e tudo mais, tá? Deixa eu ver aqui que me perguntaram, a Fabiana. Avaliar os exames bioquímicos antes de prescrever a suplementação, é isso, Fabi, que você perguntou? Isso mesmo, né? Então, assim, antes de você... primeiro, o paciente marcou consulta com você no consultório, né? Ou então você está acompanhando ele numa instituição de longa permanência, dê uma olhada nesses exames bioquímicos, verifique lá, o hemograma é muito comum eles apresentarem, e às vezes pelo próprio hemograma você tem hematócrito, hemoglobina, VCM, que é o volume corpuscular médio, ou CHCM, a concentração do volume corpuscular médio. Então, às vezes, pelos valores, você consegue até identificar o tipo, né, de anemia, se ela é megaloblástica ou não, tá? Às vezes, não necessariamente precisa dosar a vitamina B12. Cálcio total e cálcio iônico é muito básico também. Normalmente, os pacientes, eles fazem com muita frequência, né, esse tipo de exames. Então, é importante também que a gente faça essa análise. E a vitamina D, né, hoje, cada vez mais, ela é solicitada por parte dos médicos, principalmente nessa faixa etária, né? Então, é muito importante que a gente possa, primeiro, fazer análises, e aí depois, realmente, ter aí a condição de suplementar, se for o caso, enfim, né? Avaliar cálcio total e cálcio iônico, tá? Isso mesmo. Luísa, você levantou a mão. Já esclareceu? Eu tenho outra dúvida. Tá. A recomendação hídrica do idoso é maior do que a recomendação hídrica do adulto, ou que o idoso tem mais dificuldade de se hidratar, porque o mecanismo da sede é menor, então por isso que está na pirâmide embaixo a água? Aí tem as várias questões, né? Primeiro porque, conforme eu falei, que ele vai ter uma perda de massa muscular, há uma tendência dele ser desidratado. Então, essa é uma condição que leva embaixo os vários copinhos de água. A recomendação pode ser igual a gente recomenda para o adulto, só que o idoso, normalmente, ele não se hidrata. E se ele tem associado uma disfagia, é mais complicado ainda, né? Porque aí não é a questão dele não querer, é que muitas vezes ele não consegue utilizar, né, aquela quantidade hídrica necessária, considerando aí, vamos pensar numa recomendação fácil da gente lembrar, 1 ml para cada quilocaloria oferecida. Então, se eu dou lá 1.500 calorias para o meu paciente, eu daria 1,5 litro de água. Quando eu falo hidratação, não estou falando só da água, né? Estou falando da hidratação como um todo. E a gente tem também algumas referências aí que falam em torno de 35 ml por quilo de peso, enfim. Mas essa é a mais fácil da gente lembrar, 1 ml para cada quilocaloria oferecida. E o desafio está aí, né? Será que ele tem uma disfagia? Porque aí, se ele tiver disfagia, ele vai ter que usar esse líquido com espessante. Será que ele vai conseguir consumir uma quantidade boa desse líquido? Né? E isso vai ser realmente totalmente aproveitado pelo organismo? Por isso que, volta e meia, o paciente idoso, quando ele tem uma diarreia, é igual criança, né? 1 ou 2 episódios de diarreia, ele já passa a ficar num processo de desidratação, que às vezes tem que até internar para poder hidratar de forma venosa, para justamente repor, né, essa hidratação, porque vem com os exames todos alterados. Isso também é importante, viu, Fabi? Você que estava perguntando em relação a exames bioquímicos, eu preciso saber se o meu paciente idoso está hidratado, se ele não está hidratado, o que tende a acontecer? A concentração dos parâmetros. E aí eu posso ter um diagnóstico errado, por exemplo, achando que meu paciente ele tem doença renal porque ele tem uma ureia alta, mas ele está com a ureia alta porque está desidratado, né?
Então, isso é importante também. Então, vocês vão olhar sódio no sangue para ver a questão da hidratação, né? Porque quando a gente vê muito a hidratação por meio de sinais físicos, né? Para ver pele, cabelo, né? Fazer lá a pinçagem da dobra entre o indicador e o polegar e soltar para ver se ele está hidratadinho ou não, né? Isso também é uma prática importante aí, e ver, né? Mucosa, língua, cabelo, pele, né? Para ver o quanto que a gente precisa aí trabalhar com essa questão da hidratação, tá? Mais alguma coisa, Lô? Não, professora, obrigada. Nada. Bom, então, isso é bastante importante aí que a gente possa identificar. Quanto à dietoterapia, então, né? Então, eu fiz lá o diagnóstico do estado nutricional, e aí eu vou começar a traçar por meio do NET. Eu posso fazer o cálculo, que é o cálculo que vocês já faziam lá em dietética, que é o cálculo do Long, que usa o GEB, que aqui no caso foi calculado, vai ser calculado pelo Harris Benedict, usando o peso atual do paciente, vezes o fator injúria, que por se tratar de uma doença crônica degenerativa, a gente vai atribuir aí 1,5 de fator injúria, né? Então, uma prática que eu quero também dar aqui de dica para vocês é em relação ao Harris Benedict. Vocês sabem que o Harris Benedict, ele superestima a quantidade calórica. Se você tem um paciente desnutrido ou eutrófico, eu vou usar exatamente aquele valor de GEB calculado vezes o fator injúria de 1,5. Se você tem um paciente com sobrepeso ou obesidade, imagine um paciente com sobrepeso, obesidade, com instabilidade postural, com rigidez nas articulações, né? Então a dificuldade vai ser muito maior. Então é ideal, até porque ele vai ficar mais sedentário. Então, considerando que o Harris Benedict ele superestima em 10% essa quantidade de gasto energético basal, vocês tiram 10% desse gasto energético basal, tá? Então, se o seu paciente for obeso ou sobrepeso, é interessante que vocês subtraiam do Harris Benedict 10%. E aí multiplica por 1,5, que seria o fator injúria. Aí eu tenho uma necessidade energética total. Quanto ao uso da medicação, então, é comum, né, eles terem aí, assim que é diagnosticada a doença, terem a necessidade de utilizar a levodopa. Só que essa levodopa, que é quem controla esses movimentos aí involuntários, essa levodopa, ela tem o mesmo período de absorção do que a proteína. Então, ela tem o que a gente chama de interação medicamento-nutriente. Então, ela é absorvida de 60 a 90 minutos, portanto, no mesmo período em que é absorvida as proteínas. Então, qual que é a dica? Usar a levodopa, ou melhor, usar a proteína, longe do horário que é administrada a levodopa. Então, eu posso usar 2 horas antes ou 2 horas depois que é administrada a medicação. Tá? Mais ou menos é isso. Tem estudos que falam 1h30, tem estudos que falam 1 hora antes ou 2 horas depois, enfim, mas para a gente não esquecer e guardar um número fixo, né? A gente acaba sugerindo aí 2 horas antes, 2 horas depois que é administrada aí a levodopa, que é o momento que eu vou trabalhar com a proteína. Por outro lado, também eu tenho uma outra questão. Os efeitos colaterais da levodopa se forem tomados sem nada no estômago. Então, o que a gente tem aqui, né? Que tomar cuidado que na hora que ele vai tomar a medicação, não esteja com o estômago vazio. Então, você vai servir junto o quê? Uma bolachinha, né? Um chá com torrada, uma fruta, de forma que ele não tenha esse alimento que caia no estômago sem nada, porque isso vai dar enjoo, vai dar mal-estar, muitas vezes até distensão. Tá? Então, essas duas importantes ações aí são necessárias para que ele tenha, inclusive, uma qualidade de vida. Fala, Bianca. Ei, Luciana. Fiquei com uma dúvida aqui no cálculo do NET. Você falou
que é para usar a equação do Harris-Benedict e multiplicar por 1,5, que é o fator injúria. Tá. Aí você falou, se ele for obeso ou sobrepeso, subtrai 10%. No caso da eutrofia baixo peso, mantém. O Harris é isso, né? É isso. Porque assim, se ele Então, for baixo peso, esses 10% a mais, para ele vai ser uma vantagem. E se ele for eutrófico, ele está eutrófico com uma doença catabólica, então, para ele também não vai ser prejudicial. então tá. Obrigada. Nada. Essa subtração é feita no final ou só depois, já é feita depois da fórmula, sem multiplicar pelo fator injúria? Sem multiplicar pelo fator injúria, Ju. Você já desconta 10% assim que você calcula o Harris-Benedict. Tá bom. Bom, aí nós vamos colocar proteína na alimentação dele. Se ele for eutrófico, então vocês verifiquem aqui, né, que tem de 0,5 a 0,8 gramas por quilo de peso por dia. Então, primeiro, quilo de peso. Se seu paciente ele for eutrófico, eu uso o peso atual. Se seu paciente ele for desnutrido ou sobrepeso, obeso, eu vou usar o peso ajustado, peso ideal, peso habitual, que já trouxe ele para uma eutrofia. É só para a gente ter aqui a estratégia de estar conduzindo de uma melhor forma a não nem superestimar e nem subestimar o nosso paciente. Tá? Então, isso também é importante ser levado em consideração. Então, 0,5 a 0,8, se ele for eutrófico, né? Ou até mesmo sobrepeso e obeso, mas a gente pode ter uma condição comprometida, né? De massa muscular, especialmente, considerando aí uma possibilidade dele ter uma sarcopenia. Então, aí eu vou dar mais de 1 grama por quilo de peso. Mais de 1 grama significa o quê? Não é dar 3 gramas por quilo de peso. Não, nós vamos trabalhar aí com 1,5, no máximo 2 gramas por quilo de peso, tá? Então, se ele for desnutrido, aí a gente vai trabalhar com esse valor aí, mais, oferecendo, né, uma quantidade melhor aí de proteínas, longe do horário da levodopa, isso é muito importante, isso sempre, independente se você dá uma hipoproteica ou uma hiperproteica, tá? Fala, João. Aqui você colocou no chat, você prefere falar? Tá sem microfone? Tá bom, João. Tipo ojumexil, selegilina, eu não conheço esses produtos, João. Posso até verificar. É um suplemento? Ah, tá. É que, na verdade, a gente acaba usando com ênfase, né? Mas a levodopa, em relação aos efeitos. A gente sabe que tem muitos medicamentos que estão associados aí, né? Com algumas questões, mas o que mais a gente acaba vendo é essa interação, né? Da levodopa com a proteína. Mas ela se assemelha, sim, né, aquilo que a gente tem aí de fármacos que tem a ver com a tiramina, né? Então, é sempre quando tem uma associação, uma interação, nós vamos sempre trabalhar com uma mudança, né? Obviamente, aí com uma quantidade que vai ser muitas vezes controlada, como está aqui, a quantidade de proteína, e ou longe sempre do horário que é administrada a medicação. Tá bom? Em relação a vitaminas, B12, ácido fólico, de nada, João, que podem trazer, né, essa deficiência de B6, B12 e ácido fólico, pode trazer uma hiperhomocisteínemia, né?
que também é ruim. Nós já falamos da hiperhomocisteinemia aqui, ele também vai trazer um dano cerebral e também de cognição. Então, é muito importante que eu trabalhe aí com as recomendações das vitaminas do complexo B, especialmente olhando a homocisteína no sangue, independente dele ter um histórico aí de dislipidemia, enfim, né? Porque independente da dislipidemia e aquilo que tem de efeito a hiperhomocisteinemia na saúde cardiovascular, que a gente sabe que ele pode se transformar em célula espumosa, se juntando lá a homocisteína com LDL e se depositar na parede de artérias e veias, eu tenho a questão de ele ter um dano cerebral por conta disso. Então, o fato dele ter uma deficiência de complexo B, não só por ele ter uma diminuição das células parietais, né, que produzem aí o ácido clorídrico, mas também, às vezes, eles usam muito o omeprazol, pantoprazol, que são protetores gástricos. Normalmente, o idoso, principalmente quando ele usa muita medicação, o médico já prescreve junto, independente de qualquer coisa, prevenindo já uma gastrite, eles usam esses protetores gástricos. E o uso do protetor gástrico, por si só, ele também já traz um meio mais básico e onde não favorece a absorção desses nutrientes, né? Então, a gente tem que estar sempre realmente de olho aí nessas questões, né? Eu trouxe aqui para vocês um estudo que é de Coimbra e Junqueira, embora seja um estudo de 2003, mas ele é um estudo que ele pode ser ilustrativo no que diz respeito à melhora da função motora, tá? Então, é um estudo que teve como objetivo analisar se as altas doses de riboflavina versus a eliminação da carne bovina promoveria a melhora da função motora. Então, vamos ver o que foi feito aqui, ó. Eles usaram como método 30 miligramas de vitamina B2, que é a riboflavina, a cada 8 horas em 19 pacientes e retiraram a carne bovina. Depois vocês vão saber por que disso. E tiveram como resultado o quê? Após 6 meses dessa suplementação, eles viram que aumentou de 44% para 71% a função motora após cada mês de suplementação. Então, é muito bem-vindo, né, o uso da vitamina B2 para esses pacientes, porque ele realmente começa a ter uma melhora, né, dessa função motora. Embora sejam estudos, foi um estudo muito, digamos assim, tímido, né, porque usou 19 pacientes, mas ele, se não fizer bem, mal não vai fazer para o nosso paciente. Então, é uma forma também da gente, de repente, conduzir aí essa quantidade no nosso consultório, né, muitas vezes uma instituição de longa permanência, uma forma da gente perceber, né, essa possibilidade de melhora de função motora, tá? A carne bovina, por que ela foi restrita? Porque ela produz um radical livre chamado hemina. Então, partindo do resultado desse estudo, né, não é que eu vou restringir, olha, a partir de agora o paciente com Parkinson nunca mais vai poder comer carne bovina. Mentira, né? Eu posso perfeitamente controlar mais o uso da carne bovina em função da inclusão de outras carnes nessa semana, né, ou ovo também pode ser. E se eu for usar a carne bovina, sabendo que ele produz radical livre, de repente entrar com antioxidantes. É uma forma aí que a gente teria, né, para poder minimizar esses efeitos aí que acabam podendo ser deletérios aí no que diz respeito a uma doença crônico-degenerativa, né? Então, se for usar a carne bovina, sempre naquele dia preconizar os antioxidantes, né? Mais do que nunca, e eu vou controlar, ao invés de ele consumir 5 vezes por semana, eu peço para ele consumir 2, 3 vezes por semana no máximo, enfim. Em relação aos carboidratos, eu posso usar de 45% a 65%, por que 65%? Porque às vezes eu tenho que usar menos proteínas por causa do uso maior de levodopa, tá?
e lipídios de 30% a 35%. Portanto, é uma normoglicídica, normolipídica. Em relação a esses lipídios, eles podem estar e devem, né, estar melhor distribuídos em ômega 3 e ômega 6, então o alfa-linolênico entre 0,6 a 1,2% do NET, e o linolênico ômega 6, linoleico e linolênico. Aqui é linolênico e linoleico, tá? Ômega 6 de 5 a 10% do NET. Então, dentro desses processos inflamatórios, né, que podem ocasionar, por conta também dessa doença crônica degenerativa, recomenda-se até 3 gramas de ômega 3 por dia. E como a gente não consegue dar essa quantidade, né, por meio da alimentação normal, mesmo que a gente estimule ele a comer peixe, a comer aí a chia, né, a comer muitas vezes, né, a linhaça, enfim, a gente sabe que os oriundos de óleo de peixe, eles acabam tendo aí uma concentração mais adequada para esse caso, então ele deve, na hora da escolha desse ômega 3, preferir aquele que tem uma relação EPA-DHA maior em DHA. Por quê? Porque o DHA, ele vai propiciar a saúde desses neurônios, né? Então, ele faz um papel aí de proteção dos neurônios dopaminérgicos. Por isso, então, que na hora de orientar o paciente na compra desse suplemento, o ideal é que ele compre mais aquele que tenha maior concentração de DHA do que EPA, tá? Às vezes tem situações que a gente pede para colocar mais EPA do que DHA, que no caso seria mais DHA do que EPA, tá? Prevenir constipação. Prevenir constipação significa o quê? Primeiro, pelo desconforto, né? Segundo, que se o paciente ele é constipado, você usa a levodopa, o que vai acontecer? Ela se transforma em dopamina antes de chegar em nível cerebral. Então, você deixa de potencializar o efeito da medicação. Então, é muito importante que a gente também previna os quadros de constipação por conta disso. Então, se ele está constipado, ele toma a levodopa, as bactérias intestinais acabam fermentando e transformando a levodopa em dopamina, mas em nível intestinal, não em nível cerebral, que é onde ele deve agir. E aí, muitas vezes ele tem que ficar tomando mais e mais e mais dosagens de medicamentos e vai chegar um momento que a gente não teria mais o médico como aumentar essa quantidade aí, né? Porque é uma doença, como eu falei, crônica, ela vai tendo uma evolução e o ideal seria ele usar minimamente a quantidade de levodopa, mas de preferência bastante potencializada, para que a gente possa realmente, né, melhorar aí essa biodisponibilidade, tá? Bom, o zinco, né, ele tem um papel, digamos, neuromodulador, né, nas sinapses excitatórias, que a gente chama, né? Então, ele vai auxiliar na manutenção e integridade funcional do cérebro. Então, ele acaba sendo um nutriente bastante importante. Qual a quantidade, né? A quantidade que eu posso dar máxima seria a UL. Então, eu vou, lógico, recomendar a quantidade ali que está na DRI e, no máximo, atingir a UL. Quando eu não trago aqui para vocês a quantidade exata, é porque eu vou usar aquilo que tem de recomendação na DRI, tá? Em relação ao uso do magnésio, um estudo realizado com ratos mostrou que a suplementação com magnésio poderia impedir a degradação dos neurônios dopaminérgicos da substância negra, porque o paciente com Parkinson, ele tem redução da substância negra, e isso faz com que ele tenha o aparecimento maior, né, potencializado dessa doença. Então, sugerindo que esse nutriente pode ser importante na prevenção. Então, não é nem só na situação de tratamento, na prevenção já dessa redução da substância negra, que é comum também nos pacientes com Parkinson, já seria interessante a gente entrar com as fontes de magnésio. A vitamina D, quando ela está em baixa, a gente acaba tendo um resultado aí de perda de neurônio dopaminérgico, né, também na região da substância negra, originando também a possibilidade da doença de Parkinson.
Então, mais um nutriente aí que é relevante, que é importante para a gente fazer uso. Quanto ao complexo B, tem uma questão que é importante ser colocada, que é, apesar de ser comum a baixa ingestão de piridoxina, né, que é a B. Opa, voltamos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Agora estamos. Então, vamos lá. Então, em relação ao uso da B6, né? Então, a suplementação com B6 não seria mais adequado. Por quê? Porque essa piridoxina, ela promove a conversão da levodopa em dopamina antes de chegar também em nível cerebral, causando, então, a ineficácia dessa medicação. Então, eu posso usar a suplementação de B6 em casos onde ocorra o uso da levodopa que tem junto, né, o inibidor da dopaminase, que faz essa conversão, que tem como nome, olha lá, benzerazida e carbidopa. Se o paciente estiver usando esses dois tipos de levodopa, que já tem o inibidor da dopaminase, ele inibe a conversão da dopamina fora do cérebro, tá? Então, eu só vou poder suplementar B6 caso ele tome esses dois tipos de levodopa. O que mais? Antioxidantes, né? Então, eu tenho aqui a vitamina vitamina C, vitamina E e os carotenoides, também naquela quantidade aí de DRI, e os flavonoides. Tem 2 flavonoides aí que fazem funções importantes, que é a pigenina, que estimula a neurogênese, e a luteolina, que preserva os neurônios dopaminérgicos dessa lesão por inflamação. Então, aonde eu encontro essas flavonas, né? Normalmente ela está mais na cebola branca, cebola roxa, no aipo, no tomate, né? Porque quando a gente fala em flavonoides, a gente lembra muito das... que é o que dá pigmento, né? Que são esses flavonoides, dá pigmento na cor da planta, né? Então, os vegetais que são amarelos, normalmente, aqueles que são mais vermelhos, né? Mas, especialmente esses que eu falei, é onde mais se tem a apigenina e a luteolina, que seria, então, a cebola branca, a cebola roxa, né? E também o tomate, aipo, enfim, tá? Então, devemos utilizar aí esses antioxidantes, principalmente, né, se estiver usando aí a carne bovina, tá bom? Tem estudos sobre antioxidantes e Parkinson? Tem sim. Tem estudos sim, falando. Então, a gente tem alguns que são enaltecidos em relação à prevenção, né? E tem alguns que referem quanto ao retardo, exatamente, né? Da progressão da doença. Tá? Eu vou elencar alguns e aí eu deixo disponibilizado para vocês. Tá, Fabi? Bom, em relação a selênio agora, também um potente antioxidante, né? Ele acaba, entre outros fatores, outras funções que eu vou falar daqui a pouquinho, mas ele também contribui com a mudança, né, do T4 para T3, então ele funciona também na glândula tireoide. E pensando que o paciente idoso ele pode ter aí uma alteração de tireoide, então pode ser que ele tenha um metabolismo mais lento em função de uma alteração, né, de um hipotireoidismo, então o selênio ele se faz bastante necessário aí. E, além disso, ele acaba compondo parte da enzima antioxidante glutationa peroxidase. Além disso, atua, né, na parte interna da célula, realizando conversão de compostos tóxicos em atóxicos, como água e oxigênio, ocasionando na diminuição dos radicais livres. E ainda com a capacidade de detoxificar, né, esses metais pesados, está relacionado com o sistema imunológico, tendo a capacidade de gerar um efeito protetor nesses pacientes. Então,
ele é extremamente bem-vindo dentro dessa prática aí. E não é difícil, né, a gente colocar ali uma quantidade da recomendação da DRI de selênio, porque se a gente for pensar, o selênio, ele hoje está em torno de 34 microgramas, e uma castanha acaba sendo aí uma quantidade de 240 microgramas. Então, pode ser a castanha até ralada, se de repente o paciente ter risco aí na hora de ele ingerir, por conta de alguma disfagia, né? Eu tenho a possibilidade de ralar até essa castanha, ou fazer lascas, né? Enfim, de forma a introduzir esse tipo de alimento, né, que tem esse importante nutriente aí. Uma outra questão, que também faz parte da nossa prática, que é o uso de talheres adequados, bem como utensílios adequados. Então, eu deixo aqui um link, onde tem um estudo falando sobre isso, e aqui embaixo um link onde mostra um estudo realizado pela USP, no campus de São Carlos, onde eles fizeram uma análise e produziram uma colher que traz uma independência para o paciente, né? Devido à inabilidade dele comer com uma colher normal, eles desenvolveram uma colher que tem que ser de cabo grosso, e devido ao fato dele estar constantemente tremendo, ela tem que dar uma estabilidade. Então, mesmo que o paciente tenha tremor, ele tem uma molinha, essa colher, que facilita com que o paciente leve o alimento à boca sem trazer nenhum tipo de consequência para ele, né? Além disso, eu posso também orientar o paciente a utilizar o prato que não seja quebrável, então, pratos inquebráveis, porque, de repente, ele está lá com os tremores, ele esbarra no prato, ele pode se machucar, e até colocar ventosa nesse prato para grudar, aderir mesmo à mesa, e aí também, mesmo que ele esbarre, ele não se machuque. Em relação à bebida, né, deve ser colocado em canecas de cabo grosso, para que ele também tenha firmeza na hora de levar o líquido à boca, ou até mesmo, se ele não tiver uma disfagia, você possa utilizar o canudo para que ele vá se alimentar, né, por meio do líquido, né? No caso de líquido, ele tome com o canudo. São práticas aí que a gente também orienta para a gente ter um paciente com mais qualidade de vida, né? Não ter tanta situação de constrangimento, enfim, porque às vezes o paciente que ele treme o tempo todo, ele pega o alimento no prato, até ele levar à boca já caiu tudo, né? Devido a ele tremer tanto, quanto mais a evolução da doença acontece, mais a probabilidade aí dele ter esse tremor, né? Então, por isso que muitas vezes é usado muita dosagem de medicamentos aí, e com isso vem os efeitos colaterais também, né? Por isso que é importante a gente potencializar essa pouca quantidade que se for fazer uso, né, da dosagem, ele utilize menor dosagem para menor interação. A dança é o novo tratamento, né? Então, os idosos, eles gostam muito de dançar, ou hoje, né, a gente tem idoso também que faz atividade física, faz lá uma musculação. Então, quanto mais a gente puder atrair esse idoso para uma prática de atividade física, vai ter uma melhora da função motora, né, uma melhora também da massa muscular, porque quando a gente tem uma melhora da massa muscular, a função motora também acaba sendo melhorada, né? E aí, é como eu falei, né? Não vamos isolar esse idoso, muito pelo contrário, vamos atraí-lo para uma prática mais adequada diante da alimentação, estimulando ele nessa convivência social, para que se possa, obviamente, retardar essa evolução da doença, de uma doença que ela é crônica, ela acaba sendo, sim, degenerativa, mas associado ao cuidado nutricional, né, e médico, e ainda, né, com a prática de atividade física, a gente consegue controlar melhor a doença, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá.
Acho que não. Então, assim, se esse acho se tornar verdadeiro, Gabi, vamos lá, tá? Vai me perguntando aí. Então, eu vou fazer o seguinte, para não ficar uma aula muito extensa, eu vou sair para baixar lá no Teams essa aula, para depois transformá-la lá no YouTube. Aí eu volto para a aula de Alzheimer, que é uma aula um pouco menor, e aí a gente fecha o conteúdo de hoje. Pode ser, pessoal? Aqui. E a relação Alzheimer e tocar instrumentos. Lu, deixa essa perguntinha aí na aula de Alzheimer, que é vai ser muito bem-vinda essa pergunta. Ótimo, adorei. Deixa essa pergunta guardadinha aí, que se eu esquecer, nós vamos esclarecer, tá? Então, eu vou fazer assim, pessoal, eu vou sair agora daqui, vou lá baixar no Teams, e aí, daqui 5 minutinhos eu volto, pode ser? Então, são 11h40, vai 11h38, 11h45 a gente retoma, tá? Combinado, então. É o tempo de vocês tomarem uma aguinha, a gente já retomar aqui.